Lembra daquela caixa amarelada, guardada no fundo do armário? Aquela com o logo da estrela ou da Gro? Se você sorriu, agora este vídeo é para você. Se seu coração bateu um pouco mais forte, se inscreva no canal, porque vamos embarcar juntos numa viagem no tempo. Tchau. Fecha os olhos por um instante. Lembra do cheiro do plástico novo de um boneco Falcon? Ou da textura das cartas do Super Trunfo? Aquele barulho inconfundível dos pinos do pega-varetas caindo no chão? O som do dado rolando no tabuleiro do jogo da vida? Isso não são apenas memórias, são sensações que moldaram quem somos. Eram tardes que se transformavam em noites, em volta de uma mesa com a família e os amigos. Não tinha celular, não tinha notificação, tinha risada, tinha disputa, tinha a mão suada esperando a sua vez de jogar a estrela. Só o nome já é uma constelação de lembranças. Bonecas como a Suzy, que era nossa melhor amiga. Confidente de todos os segredos, com ela, a gente viajava para bailes de gala, acampamentos na sala de estar e aventuras intergalácticas no quintal de casa. E os carrinhos, o autorama, aquela pista montada no chão do quarto, a disputa acirrada em cada curva, o cheiro de queimado do motorzinho forçado ao máximo. Eram corridas de Fórmula 1 particulares, onde o troféu era o direito de se gabar. Até a próxima disputa. E o ferromama, construir aqueles trilhos, era um exercício de engenharia e paciência. Quando ver o trem dar a volta completa, apitando, era uma vitória. Era nossa primeira grande construção. Não podemos esquecer dos jogos. O detetive, quem não se sentiu, o próprio Sherlock Holmes anotando pistas no bloquinho, tentando desvendar quem foi o culpado. Com qual objeto, em qual cômodo, a atenção no ar. As acusações, os blefs, era um teatro de suspense na mesa da sala de jantar. Cada partida era uma história única. Um filme que a gente criava junto. E o banco imobiliário. Ali a gente aprendeu a sonhar alto. Comprar a Avenida Atlântica. Construir hotéis. Falir o amigo do lado. Era a nossa primeira lição de economia, de risco e de como a sorte pode virar de uma hora para outra. Perder tudo era frustrante. Mas na próxima partida, a gente tentava de novo. Com mais estratégia e a mesma vontade de vencer. E a Gro? A Gro nos desafiava. Ela nos ensinava a pensar o ar. O ar quando conquistar o mundo nunca pareceu tão possível quanto naquelas tardes de domingo. Estratégias complexas, alianças que eram feitas e desfeitas, a sorte dos dados, decidindo o destino de exércitos inteiros, horas e horas planejando o próximo ataque. Defendendo territórios, era uma aula de geografia, história e diplomacia, tudo disfarçado de brincadeira. E quando você finalmente conquistava seu objetivo, a sensação era indescritível. E o perfil, um jogo que testava nosso conhecimento e nossa capacidade de dedução. Cada dica revelada era uma peça do quebra-cabeça. É uma pessoa, um lugar, uma coisa. A agonia de ter a resposta na ponta da língua, mas não conseguir falar antes do outro. A alegria de acertar com pouquíssimas dicas e os quebra-cabeças. Aquelas caixas com 500 mil, 2.000 peças. Começava com as bordas, claro, depois as cores. Era um projeto de longo prazo que unia a família. Cada peça encaixada era uma pequena conquista, e quando a última peça, era colocada no lugar, era uma obra de arte que a gente tinha criado. Um sentimento de dever cumprido. Esses brinquedos não eram apenas objetos, eram portais. Portais para a imaginação, para a criatividade, para a interação humana. Eles nos ensinaram a competir, mas também a cooperar. A ganhar com humildade e a perder com dignidade. Hoje nos ensinaram a esperar nossa vez, a seguir regras, a negociar lições que a gente leva para a vida toda. Muitas vezes, sem nem perceber de onde vieram. Se você viveu isso, você não apenas lembra, você sente e vive. Isso faz parte de uma época em que a vida parecia mais simples, mais lenta e muito mais humana. Uma época em que a maior alegria era abrir uma caixa e descobrir um universo novo, de possibilidades, onde a maior tecnologia era a nossa própria imaginação. Turbinada por um pedaço de plástico colorido, um tabuleiro de papelão e um punhado de dados. Hoje vivemos num mundo de telas, de gratificação instantânea e não há nada de errado nisso. Mas talvez, só talvez a gente tenha perdido um pouco daquela magia.
A magia de olhar no olho do seu adversário, de rir junto com a jogada desastrosa do seu amigo, de construir algo com as próprias mãos e sentir o orgulho daquilo. Esses brinquedos da Estrela e da Gru eram mais do que entretenimento. Eram ferramentas de conexão. Conexão com nossos pais, que muitas vezes sentavam no chão para brincar com a gente. Conexão com nossos irmãos e primos. Nas disputas que fortaleciam nossos laços, conexão com nossos amigos. Nas tardes que viravam memórias eternas. Talvez seja por isso que, ao ver uma foto de ondinhas ou de uma caixa de imagem em ação, a gente sinta esse aperto bom no peito. É a saudade de um tempo que não volta mais, mas que vive dentro de nós. Um tempo em que a felicidade vinha numa caixa de papelão. Pense nisso. Quantas histórias você tem para contar? Que começaram com um "vamos jogar"? Quantas amizades foram fortalecidas em volta de um tabuleiro? Esses momentos são o nosso tesouro. São a prova de que a verdadeira diversão, a verdadeira conexão não precisa de bateria ou de sinal de Wi-Fi. Precisa de gente, precisa de vontade de estar junto. E essa é a herança que a Estrela e a Gru nos deixaram. Mais do que brinquedos, elas nos deram memórias, nos deram histórias, nos deram uma parte importante de quem somos hoje. Isso não tem preço. Se você sentiu cada palavra deste vídeo, se você viajou no tempo comigo, faça essa nostalgia valer a pena. Se inscreva agora no canal. Deixe seu comentário, contando qual era o seu brinquedo ou jogo favorito. Bom dia! Vamos criar aqui um espaço para celebrar essas memórias juntos. Obrigado por assistir e nunca se esqueça da criança que ainda vive aí dentro. Até a próxima. Tchau.